Olá, turma. Professora Michele, nós vamos fazer mais uma aula de anatomia. O assunto de hoje é sobre articulações. Bom, qual que é a área, da ciência que estuda as articulações e o que é uma articulação? Então, a artrologia é a ciência que estuda as articulações, E o que é uma articulação? Articulação ou juntura, são uniões entre os ossos que vão permitir com que eles se movimentem, tá? Então, a estrutura de uma articulação, ela determina o seu grau de movimento, direção e a sua constituição. Nós vamos ver na aula de hoje que existem três principais tipos, três principais classificação de articulação, que elas são classificadas de acordo com sua forma estrutural, tá? Quem são elas? As fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais. Bom, esses três grupos de articulação, como eu mencionei, ele dividido então em três classes, A primeira são as articulações fibrosas. A gente pode encontrar também ela com o nome de sinartrose, tá? O segundo grupo, então, de articulação, elas são as cartilaginosas, mas elas também podem ser chamadas de anfiartrose. E o terceiro grupo, são as articulações sinoviais, também são chamadas de diartrose, tá? Então, atenção aí, porque elas podem ter dois nomes. Bom, então vamos lá para o primeiro grupo, que é a articulação fibrosa ou sinartrose. Esse grupo de articulação não possui grande movimentação, Então, esses ossos, eles ficam unidos, articulados por um tecido conjuntivo bem fibroso, bem rígido. E a gente tem três exemplos aí desses grupos para mostrar para vocês, que são as suturas, a sindesmose e a gonfose. Vamos ver a imagem deles então. Bom, as suturas são aquelas suturas que a gente tem no crânio, Ela forma-se em torno dos 18 meses, de vida e estão presentes no crânio e ela substitui as fontanelas, a famosa moleira, E elas possuem diversas formas. Então, a gente já estudou, essas suturas e aí são elas escamosa, É como o exemplo da imagem sagital, coronal. Então, as suturas do crânio são suturas que são articulações que são unidas, não se movimentam, são fixas, Então, não tem movimento, tá? O outro tipo de articulação ainda fibrosa é a articulação que liga, os ossos tanto do antebraço, como os ossos da perna, tá? Então, os ossos do antebraço radiúna são ligados por essa membrana, E os ossos da perna também, a tíbia e a fíbula, tá? Bom, e o terceiro tipo aí, de exemplo que a gente pode dar da articulação fibrosa é a gonfose, que são as articulações que ocorrem entre os dentes e os ossos, de sustentação, tanto da maxila como a mandíbula. Então, é um tipo de articulação que não tem movimento. Os nossos dentes, por exemplo, eles são fixos e não tem movimento, tá? Bom, segundo tipo, então, agora de articulação, são as articulações cartilaginosas, ou também chamadas de anfiartroses, tá? Essas articulações, elas permitem um movimento, só que esse movimento é limitado. Os ossos, eles são unidos por uma cartilagem ou uma fibrocartilagem, e elas são classificadas em dois tipos, sínfises e sincondroses. Vamos dar uma olhada nesses exemplos? As sínfises, então, são formadas por blocos, interpostos de fibrocartilagem que amortecem a articulação e possibilitam um movimento limitado. Quais são esses, Então, a gente tem a sínfise púbica, que é a união dos quadris, do quadril na região anterior, e a gente tem as sínfises invertebrais, que nada mais é do que o disco invertebral, tá? Então, articulação cartilaginosa, movimento limitado. E a sicondrose são as articulações que estão a cartilagem costal, tá? Então, elas vão
elas são constituídas por uma cartilagem hialina, né? Então, entre um osso e outro, entre a costela e o externo, e elas permitem o movimento da respiração. Então, inspiração e expiração. Então, permite o movimento, só que esse movimento é limitado. Bom, e o terceiro tipo de articulação é articulações sinoviais ou de artrose. Elas possuem um livre movimento, então elas possuem grande movimentação. Elas são envolvidas por uma cápsula articular que possui um líquido chamado de líquido sinovial. O maior número de cartilagens que a gente tem no nosso corpo é a cartilagem sinovial. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente está vendo dois ossos, né? E aí eu consigo ver, ó, o osso, o ligamento em cinza, depois a cartilagem que está revestindo os ossos, em verde aí um líquido, que é o líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele é importante porque ele lubrifica a articulação. A membrana sinovial que reveste, né, internamente, e ela quem produz esse líquido sinovial, e o osso. Esse líquido sinovial, ele é renovado, né? E ele é importantíssimo para manter, então, aí, lubrificação e também a nutrição do osso, tá? Bom, as articulações sinoviais, elas têm, então, essas estruturas. A cápsula articular que envolve a articulação, a membrana sinovial que produz o líquido sinovial, o líquido que funciona como lubrificante e a cartilagem, que é uma camada lisa, né, que reveste o osso. Bom, a gente tem 6 tipos de articulações sinoviais no nosso corpo, né, no esqueleto. A esferóidea, a trocóidea, a gínglimo, a condilar, ou também chamada de epizoide, a selar e as planas. A gente vai ver um exemplo de cada uma delas. Então, a primeira é a esférica, né, ou também chamada de esferóidea. Esse é um tipo de articulação com movimento em todas as direções. Então, a gente tem como exemplo a articulação glenohumeral e a do quadril coxo-femoral. Então, observa que a gente consegue fazer um giro de 360 no nosso braço e na nossa perna. Então, ela tem ampla movimentação. Então, aqui, ó, uma imagem radiográfica mostrando a articulação do ombro, tá? Glenohumeral. Bom, depois a gente tem a trocóide, ou também chamada de pivô. Ela realiza movimentos de rotação em torno de um eixo central. Então, a gente tem como exemplo a articulação húmero-radial, proximal, e entre as vértebras atlas e axis, né, o atlanto-axial, que permite apenas o movimento de rotação, tá? Quando a gente faz aquela rotação com o pescoço ou com o braço, tá? O movimento de supinação e protração, essa rotação. Ó, então aqui é uma imagem, né, da una e da cabeça do rádio, aonde ocorre, então, esse tipo de rotação. Bom, o outro tipo é a gínglimo, tá? A gínglimo é um tipo de articulação, um tipo de dobradiça. Ela tem um movimento único e plano, como se fosse de abrir e fechar a porta mesmo. Como exemplo, a gente tem a articulação do joelho e do cotovelo, né? Que chama húmero ulnar. Então, ela só abre e fecha, tá? Ó, joelho e cotovelo. Bom, a condilar ou elipsoide, chamada de meia-lua, é a articulação radiocarpal entre o rádio e o escafoide e a articulação temporomandibular, ó, né? Na abertura aí da mandíbula. Bom, mais um tipo então é a selar. Ela é formada por uma superfície côncava e convexa. Ela está presente entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Ela realiza movimentos de oposição, né? Então, quando a gente faz aquele positivo, entre o martelo e a bigorna, os ossos do ossículos da audição, também a gente tem esse tipo. Ela chama selar porque é como se fosse uma sela do cavalo, né? Uma se encaixa na outra. Bom, e as planas? Ela permite o movimento de deslizamento de um lado
ao outro lado com discreta rotação. Então, como exemplo, a gente tem as articulações intercapiais e da coluna vertebral, ó. Então, observe o círculo aí no desenho, né? Esse tipo de articulação. Bom, aí eu vou passar para vocês as principais articulações do punho e da mão, que a gente já estudou. Só para relembrar. Então, a articulação radiocarpal está entre o rádio e os ossos do carpo. A articulação mediocarpal está entre os ossos do carpo, né? Fileira proximal e distal. Essa é uma imagem real, tá? É uma imagem de uma mão real aí, tá? Então, observa que essa estrutura marronzada aí são as articulações. Então, essa cápsula que a gente falou é essa estrutura aí escurecida, marronzada no osso. Articulação carpo-metacarpal, que é entre os ossos do carpo e os metacarpos. Articulação metacarpo-falângica, entre os ossos do metacarpo e das falanges proximais. Articulação interfalangiana proximal, entre as falanges proximais e mediais. Articulação interfalângica distais, entre as falanges mediais e distais. E as articulações do cotovelo, então, que são, né, as mais importantes aí para nós. A gente tem uma imagem, então, anterior de cotovelo, posterior de cotovelo e medial de cotovelo. Então, a gente consegue observar os três ossos, húmero, rádio e una. Bom, quais são as articulações do cotovelo, né? A articulação do cotovelo é do tipo gínglimo, ou seja, é uma articulação dobradiça, né? E a trocoide. Possui três articulações importantes no cotovelo: húmero ulnar, entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da una; húmero radial, entre o capítulo do húmero e a cabeça do rádio; rádio ulnar proximal, entre a cabeça do rádio e a incisura radial. Ó, então, articulação radioulnar distal, classificada como trocoide, formada entre a cabeça da una e a incisura ulnar, né, da extremidade inferior do rádio, tá? É unida pela cápsula articular e pelo disco articular. Bom, e a articulação do ombro, né? O ombro é formado por três articulações importantes: externoclavicular, acromioclavicular e a glenohumeral. Então, a externoclavicular, essa articulação é formada pela união da extremidade external da clavícula e do manúbrio do externo. Ó, essa é uma imagem real. Então, a gente está vendo ali, né? Articulação externoclavicular. É a clavícula e o osso do externo. A acromioclavicular é a articulação plana entre a extremidade da clavícula e do acrômio. Aqui uma imagem real. E a glenohumeral, gente, a glenohumeral é uma articulação esferoide, né, que permite amplo movimento. As faces articulares são a cabeça hemisférica do húmero, que faz uma estrutura convexa, e a cavidade glenoide da escápula, que é uma estrutura côncava. Então, aqui, ó, observa que a gente abriu aqui a articulação. Eu tô vendo, ó, a cabeça do húmero, né? Tô vendo até o espaço lá, ó, da articulação glenohumeral. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. E segue aí, ó, algumas questões importantes para a gente completar a nossa aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.